Se você pegar somente o ensinamento final da carta, né? Deixa eu pegar aqui qualquer carta aqui. Você consegue identificar que é Paulo o autor daquela carta. Ó, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 2 Tessalonicenses. Vamos abrir 1 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir outra, mais uma aqui. Efésios. A graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. E aí você vai. Você pode pegar toda a carta de Paulo, se não me engano, Romanos, que não está no último versículo, tá? Uns versículos antes. E acho que 2 Coríntios também, se não me engano, não está no último versículo, está alguns versículos antes. Mas eu quero dizer que, mesmo não tendo que não tivesse o nome de Paulo ali, o autógrafo de Paulo, né? Você saberia que é Paulo o autor por causa das semelhanças entre as cartas. Então, você tendo uma carta, as outras você consegue identificar que é Paulo. Então, João é por isso que se baseia. Não tem ali a assinatura de João, mas pela maneira que está se falando ali, né, e pela cultura da época, como eu falei para vocês, né, meus irmãos. Nós, por exemplo, tem alguns apóstolos que a gente sabe pouco da história deles. Por causa que no começo, lá, nos anos 50, 60, a literatura era quase nenhuma, a perseguição era grande. E ninguém se preocupava, vamos deixar escritos para os próximos e tal. Não. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Ó, vou dizer um mistério para vocês, nem todos vamos morrer, os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então assim, aí eles esperavam um arrebatamento já. Então nós não vamos nos preocupar em deixar cartas, ensinamentos, doutrinas, confissões de fé e tudo isso aí começou a vir depois. Depois que todos os apóstolos morreram, que eles começaram a entender que Jesus, quem sabe, não volta agora. E principalmente depois que João morreu, que encerrou o ciclo apostólico. Mas nunca houve, assim, na igreja, assim, a questão de alguma divergência de não ter sido João o autor da primeira carta, né? Página 93, data e local que foi escrito, então, ano 85 e 90, né? Entre 85 e 90, em Éfeso, né? A datação das epístolas joaninas é determinada pelo quarto evangelho, sendo provado que as epístolas joaninas tenham sido escritas depois do evangelho. Como o quarto evangelho, o 1 João sendo da área da Ásia Menor, que tinha Éfeso como centro. As tradições mais antigas associam a literatura joanina com Éfeso. Policarpo, um discípulo do apóstolo João, disse que o mesmo viveu e faleceu em Éfeso. Policrates, bispo de Éfeso, escreveu que João foi sepultado nessa cidade. Há ainda o testemunho de muitos outros escritores que foram contemporâneos de João, e não há razões plausíveis para rejeitarmos as tradições que afirmam que Éfeso foi o centro de onde a literatura procede. Inclusive, alguns da literatura antiga também falam do sepulcro de Maria lá, que também foi sepultada lá. Tamanha era a aproximação entre João e Maria, né? Quem que anunciou, que proclamou o evangelho em Éfeso? Paulo. Quantos anos Paulo ficou em Éfeso? Pregando lá? 3 anos? 3 anos, opa! Opa, tô sentindo aí ó, e tá prestando atenção na aula aí, ó. O Sérgio não falou. E quem mais que foi pastor lá em Éfeso? Timóteo foi pastor lá em Éfeso, né? Então, quando João escreve a carta para a igreja de Éfeso lá, né? Uma das 7 cartas do Apocalipse, né? A igreja de Éfeso só teve pastor ruinzinho, né? Primeiro Paulo, né? Isso sem contar outros que passaram por ali também, né? Teve João, né? Teve Timóteo ali, que chegou a ser o braço direito de Paulo. Então, Éfeso era aquela igreja assim que só ia
pastor meia boca para lá, né? E a Maria lá. E a Maria também, a mãe de Jesus, lá morando lá com João lá, né? E se tornou, né? Era a capital da Ásia Menor, uma igreja, uma cidade grande, então com isso também, uma igreja grande. Quando a gente fala igreja grande, né, irmãos? Era o porão de uma casa lá em 20 quilômetros, né? Depois começou, é verdade, é verdade. Quando tinha mais de 20 era em outras casas, as igrejas. Mas igreja como templo, lá pelo quarto século começou a surgir. Antes disso não tinha muito essa preocupação, né? Destinatários, irmãos da carta de João, não existe nenhum destinatário específico, tá? Para um povo específico você não vai ver essa especificação. Porque a gente não sabe, tá? Se João, quem sabe, escreveu ali, irmãos, ainda quando havia uma perseguição, né? Quem sabe ele ainda não tinha sido lançado lá em Patmos, era o imperador Domiciano. Eles não colocavam, né, um destinatário para que não houvesse uma perseguição, né? Mas é bem provável que João escreva para uma igreja que ele já conhece, né? A maneira como ele se relaciona com a igreja, né? Então tem 5 capítulos, né, irmãos, essa carta. As outras cartas são menores ainda, né, mas isso aqui é a maiorzinha de João. Então, a introdução, como a gente leu, o primeiro capítulo, João fala da primeira carta, fala do verbo, né, da palavra de Deus ali, né. É interessante porque quando João faz isso aqui é muito forte, irmãos, porque a filosofia, antes de Cristo, ainda bem antes, eles falavam da origem sendo logos, né? Acho que isso começou com um filósofo, se não me engano, era Parmênides, o nome, e foi, sabe, passando, e cada um tentava dizer, não, a origem de tudo é arte. Eu não entendo muito bem como é que funcionavam os filósofos, mas dava para entender que eles paravam lá e ficavam olhando e meditando e tentando compreender a origem das coisas. Ah, por que os pássaros cantam? Por que o rio vai lá, sabe? E assim, eles iam tentando compreender a origem, né? E um ia dizer que a origem era no fogo, outro ia dizer que a origem era na água. Então esse era o Logos. Então vem João, no seu evangelho, diz que Jesus, aquele carpinteiro ali, que estava ali entre eles, de Nazaré, era o Logos. Que ele era a origem de tudo, sabe? Então nenhum outro evangelista conseguiu ter essa visão, esse entendimento como João teve, né? Marcos apresenta Jesus como sendo servo, sofredor. Lucas até apresenta Jesus como um homem perfeito, né? A natureza perfeita, né? Mateus apresenta Jesus como o rei da descendência de Davi, mas ninguém apresenta, irmão, assim, João realmente como Jesus sendo Deus, aquele que estava no princípio, que fez tudo, e sem ele não existe absolutamente nada, né? Então, esse é o que apresenta Jesus, que já começa a falar de que a vida estava com ele, né? E ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, é bem interessante essa visão que João tem, porque nenhum outro evangelista teve, né? Então, quem sabe por causa do tempo, né, que João teve para escrever o seu evangelho, que foi muito posterior aos outros, né? Então, João vai defender aqui, né, na questão da comunhão com Deus, os falsos mestres, né? Então, olha o que a gente estava falando agora, né? João, aqui no capítulo 2, versículo 18, diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. E aí, né, irmãos? João lá atrás falava da última hora e Jesus não veio, né? Quer dizer, a última hora da igreja é desde que Jesus foi para o céu.
Então é por isso que não adianta nós tentar achar que Jesus volta ano que vem. Não adianta nós tentar achar que por causa de uma pandemia a volta de Jesus está perto. Pode estar, irmãos. Uma coisa é certa, está muito mais perto agora do que quando João escreveu isso daqui. 2000 anos. Está muito mais perto. Só que nós não sabemos, nós não temos como entender isso, adivinhar isso. Então é por isso que a gente tem que levar a vida exatamente como Jesus falou, né? Se o pai de família soubesse que horas que vem o ladrão, o cara não ia nem dormir. Ia pegar a espingarda a tal hora lá e tal, né? Entendeu? Ele ia chamar a polícia ia ficar na frente ali, que sabe que tal hora ele vem. Mas não, ó, vigia, seja vigilante, porque como não saber assim, também vocês não sabem a hora que vai vir o Filho do Homem, né? Então o povo evangélico, ele se preocupa muito em tentar descobrir quem é o anticristo, né? Era o Papa, daí o Papa morreu, era o Barack Obama, era todo líder assim que surge no mundo. Esses dias era o Macron, né, o presidente da França. Agora é o Bolsonaro. Quem? Agora é o Bolsonaro. É verdade. Acho que o Bolsonaro e o Lula não tem muito perfil para ser anticristo, porque eles criam uma polaridade, né? Ou tu ama ou tu odeia. Pelo menos é isso para 90% das pessoas, né? E o anticristo é alguém que vai meio que, entendeu? Negociar tudo e tal. Mas enfim, né, irmãos? Então, Hitler, Napoleão, lá atrás, no começo, foi falado de Nero, né? Então, assim, sempre o povo tem essa curiosidade de como vai ser, de quando vai ser, de que maneira vai ser. Então, naquela época, João já dizia, é a última hora. Está chegando a última hora, entendeu? E aí, irmãos, Jesus não voltou. E nós temos que saber que ele falou que vai voltar. E se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Eu me lembro uma época, hoje não está mais tão disseminado isso, né? Mas que eles faziam um cálculo que um dia para Jesus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, tá? Diz lá em Pedro, né? Então Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, se Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele tem que vir agora, depois do ano 2000. Porque o primeiro dia era até o ano 1000, segundo dia era até o ano 2000. Então, agora, de 2000 para frente, é o terceiro dia, né? Então, assim, são cálculos muito absurdos. Ou se basear nas 70 semanas de Daniel, para tentar criar ali o cálculo para tentar saber a data da vinda de Cristo. Não. Desde o tempo dos apóstolos, eles esperavam a vinda de Cristo. E assim tem que ser a vida do cristão. Esperar, se preparar, né? Saber que Jesus pode voltar, mas que também ele pode não voltar, né? Então, adiante aqui, meus irmãos, né? Ele vai falar também a questão do Espírito da Verdade, do Espírito de erro, né? Eu gosto muito de João, porque ele fala aqui na página 97, né, no 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso aqui é interessante, né, porque o crente, às vezes, ele tem esse costume que ele não pode julgar, né? Ele não pode julgar pregador, ele não pode julgar pastor, ele não pode julgar líder, ele não pode julgar. E, na verdade, a Bíblia fala para nós examinar os espíritos. Porque às vezes pode ser o Espírito de Deus, pode ser um espírito maligno, ou pode ser o próprio espírito humano, né? Então é para você julgar, para você analisar, para ver se aquilo procede de Deus, se aquilo não procede de Deus, né? E João chama a atenção da igreja aqui, e aqui ele fala muito claro aqui sobre isso, né? O amor de Deus, então, que é característica, como a gente falou no começo da aula, das cartas de João, diferente do seu evangelho, né? Que João vai deixar bem claro, irmãos. Aquele que ama a Deus, ele mostra como o seu amor. Como que ele mostra o seu amor? Pelas obras. Mais a fundo, tá certo? Mas mais Do próximo. Amando seus
amando o Os seu inimigos. próximo. Amando o seu próximo, amando os outros. Jesus, né, disse que nisso conhecereis os seus discípulos, quando vos amarem uns aos outros. Então o amor, irmãos, aqui na carta de João, né, ele demonstra que se nós dissemos que nós amamos a Deus, João fala no versículo, e nós não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Nós não temos como amar a Deus se nós não amamos ao próximo, se nós não amamos o nosso irmão, né? Eu acho que tipo, tem uma déficit, né, no meio da sociedade sobre amar o próximo. Quando tu fala, eu amo, mas Jesus disse amar aqueles que fazem bem é fácil, né? Um caso assim extra, por exemplo, um caso à parte, quando falou o nome da pessoa, ouviu a pessoa, ela demonstra realmente se ela está amando, perdoa, amando, sei lá. Aí ela vai se revelar realmente onde está o amor. Eu já presenciei casos assim, por exemplo, lá quando surgiu o nome de tal pessoa, aquela. Entende? Mas tu vai conversar com a pessoa, por exemplo, assim, não, eu perdoo, eu amo, né? Entende? Só que daí na ocasião você profere uma palavra que isso contraria toda a tese do amor, né? É complicado. Então é bem difícil amar, eu acho O que é amor bem tem que ser difícil. provas, né? A gente tem que demonstrar. E Jesus disse, né, que ele disse, estive, quem sabe não é bem essa ordem, tá? Estive preso, não fosse me visitar, estive com fome, não merece comer, estive sede, não merece beber, estive nu, não merece vestir. Tá, mano, quando que aconteceu tudo isso aí que a gente não soube, né? Ficamos sabendo disso aí, né? E Jesus disse, não, qualquer um desses pequeninos aqui, que vocês deixarem, quer dizer, qualquer pessoa que vocês deixarem de atender, e vocês deixarem de estender a mão, vocês estão deixando de fazer como se fosse para mim. Né? Então é interessante, irmãos, que hoje o Evangelho mudou muito. Mudou muito. Nossa, na igreja, quer dizer, o Evangelho não mudou, né? Nós mudamos, né? Mas na igreja primitiva, a igreja separou os diáconos lá para cuidar dessas causas, para cuidar de pobres, de órfãos, de viúvas. Então, quer dizer assim, na igreja primitiva já existia um departamento de assistência social. Separaram os presbíteros, não, a gente tem que cuidar da pregação da palavra, que era a função do presbítero. Mas os diáconos ali cuidaram dessa parte. Então, assim, antes de qualquer coisa, né, irmãos, antes de congressos, antes de trazer pregador importado, pagar uma baita de uma nota para eles olhavam para a situação da igreja, entendeu? Para quem estava realmente necessitado. Na época, uma viúva era uma pessoa perdida. Eu acho que isso também descaracterizou um pouco, né? Porque realmente no contexto histórico da época, a pessoa tinha posses ou ela era realmente, quando dizia miserável, era miserável de verdade, né? Tinha uma viúva e tal, o órfão ele era desprezado da sociedade de uma forma assim, tipo, tratado que nem se fosse lixo, né? Só tinha mesmo pedir esmola, não tinha outra coisa a fazer, né? Eu acho que um pouco que também descaracteriza um pouco é que nos dias de hoje as pessoas tidas assim, elas têm muito mais assistência nesse sentido e a igreja acabou se omitindo um pouco nesse caso. A viúva tem o seu suporte, o órfão acaba tendo um respaldo, né? E às vezes quando a gente vai ajudar, a gente ajuda de que forma? Acionando aquele órgão de repente que precisa, que pode ajudar, que é governamentalmente falando, né? Responsável por atuar naquela situação. Eu nem falo assim, a gente vive em concórdia, daí é difícil a gente analisar macro as coisas em concórdia, né? Aí vem alguns pregadores aí dizendo que não sei o quê, porque dizem que não tem crise, que não tem desemprego, não sei o quê. Porque na nossa região aqui, Santa Catarina, irmãos, antes da pandemia, o desemprego no Brasil chegou a 13%, mais ou menos, estava em 11% ali já. Santa Catarina estava em 7%. Santa Catarina era o estado do Brasil com menor taxa de desemprego. Então, assim, Santa Catarina é um estado excelente. Aí nós moramos numa região que é melhor ainda. Quando você vai, tipo assim, litoral, que você
né? Tem muita rotatividade e tal, mas aqui, nossa região que tem a questão da agroindústria, e comer, todo mundo tem que comer, né, irmãos? Agora, outra coisa, para acabar deixando um pouco de lado, assim, até a da minha esposa ali, Blumenau, Jaraguá ali, que é a área têxtil ali, o desemprego pegou bastante, na época da crise de 2015 ali e tal. Então a gente às vezes tem essa dificuldade, que o pobre em Concórdia, ele é um pobre bem de vida. É verdade, ele é um pobre bem de vida, irmãos. E assim, é difícil para nós. Tipo, o pobre aqui, sabe, ele é um pobre bem de vida. A minha mãe, irmãos, ela foi, junto com meu tio lá, minha tia, tem os meus tios ali de Chapecó, e eles são assim, muito de missão mesmo, sabe? Não são da Assembleia de Deus, nada, mas de missão, assim. E eles, uma vez cada uns 2 anos e tal, eles, né, reúnem ali, tem missionários no Acre lá, eles reúnem um monte de coisa, e assim, roupa e alimento e tal, e vão. Irmãos, é assim de cortar o coração. Sabe o que é igrejas no meio do mato? De não ter, realmente, não tem energia elétrica. E das pessoas caminhar quilômetros, irmãos, quilômetros para ir num culto. Mas no meio do mato, com uma lanterna, e realmente com o risco de ter um animal feroz, uma coisa. Assim, daí ali na divisa ali com o Peru, ali, né? Daí até foram lá numa igreja, assim, ó, das pessoas comermos banana dia e noite. Porque é o que você pega ali, assim, ó. Sabe, quando você vê aquilo ali, ó, tu diz assim, ó, esse povo, ele está esquecido pelo governo, ele está esquecido porque esse povo... Aí eu olhava aquelas fotos, eu olhava aqueles vídeos e eu primeiro que se eu vou num lugar desse, eu volto pra cá, eu vendo casa, vendo carro, vendo tudo. Porque assim, eu me corta o coração, assim, essas coisas, porque a gente não se sente cristão. A gente não se sente, porque a gente reclama às vezes que tá frio, irmãos. Eu vim no culto. A gente tava reclamando agora há pouco, né, irmãos, que tem atividade todo dia na igreja, a gente tá muito ocupado, né? E daí assim, ó, eles pegam, irmãos, essas lições da escola dominical, eu dei um monte de lição, escola bíblica, de anos atrás. E vai ser a lição com que eles vão trabalhar a Bíblia, eles nem têm alguns membros ali, assim, sabe? Então, assim, aí eu até falei pra minha mãe, tá, e como é que eles vivem, as crianças estudam e tal, não sei o quê. Aí diz que tem uma escolinha lá, mas tipo é primeira, segunda, terceira, quarta série, tudo junto. Ainda tem isso na escola. Então assim, tipo, depois tu não tem esperança nenhuma, ninguém vai pensar em estudar absolutamente nada. Então a visão que a gente tem de pobre aqui, irmãos, é um pobre que tem o seu trabalho, anda de carro, sabe assim? Tem um carrinho. Tá se virando, tem uma motinha, alguma coisa e tal, assim, ó. E que nem o irmão Juliano disse, às vezes está passando uma dificuldade ali, mas tem lá um benefício aqui, um benefício ali. Então assim, eu concordo, irmãos, concórdia é fora da curva. O nosso estado é um estado próspero e concórdia é mais ainda. Mas tem muita pobreza, tem muita miséria. A própria África, né, que nem o próprio projeto. Aquelas coisas que é passada ali, irmãos, sabe, meu Deus do céu. Na verdade, a Concórdia não trabalha aqui não quer, né? Porque emprego está instalando novas empresas, emprego tem sobrando, né? Esses dias uma pessoa me falou que na BRF foi contratada 1.200 pessoas esse ano. Não sei se alguém aqui trabalha na BRF. Mas estava anunciando todo Tem uma placa na frente. Esse ano, 1.200 pessoas. A Vieiro Móveis, eu ouvi falar que diz que ele tem um prejuízo grande de ter que buscar as pessoas do Rio Grande do Sul para vir trabalhar aqui. Prejuízo não, mas digamos assim, diminui o lucro, né? Porque não tem mão de obra em Concórdia. Então, assim... Não é que lá tem uns funcionários que ele segura 3 meses e manda embora, daí ele pega do outros, daí assim, diz que lá ele muda muito. Essas coisas, eu não sei aquilo que falam dele também, eu não estou aqui para falar dele. Né? Então pode ser que por isso que o pessoal não vai lá trabalhar. Isso também com certeza. Quando você tem muito emprego, você tem a opção de escolher, né? Ele está pegando até presidiários que querem trabalhar para diminuir pena daqui, de fora, está cheio de Mas enfim, quando você tem muito emprego, você
pode até, agora quando tu está 7, 8, 10 meses desempregado, aí tu aceita qualquer emprego. Mas não é esse o nosso caso aqui. Então, eu acho que isso ele dificulta um pouco a nossa visão de entendimento da questão da igreja ajudar o pobre. Isso ela dificulta um pouco, porque a nossa cidade aqui, a nossa região, irmãos, o pobre é um pobre muito bem vivido. Só tu sair, não precisa muito longe, sair um pouco para fora para tu ver quanto que nossa cidade é abençoada. Sim. E tu pega São Paulo, ao redor do Ceasa, dormindo nos papelão, ao redor, ali uma sujeira, corta o coração. E eu nunca fui pro Nordeste, né? Na verdade eu não tenho muita curiosidade de conhecer o Brasil. Mas eu fui ali já para aqueles cantos do Mato Grosso ali e tal, eu já fui assim, e tem uns lugares ali bem pobre, bem feio. Mas diz que quem vai ali, passa Minas Gerais, Bahia e tal ali, diz que é bem triste, tu vê muita miséria, vê muita pobreza. Mas enfim, irmãos, é só para nós falar, né, aqui na questão do amor, que fugimos um pouco do assunto, mas que o amor é prática, né? Dizer eu amo você, enfim, é até é mais fácil, né, do que você realmente estender a mão para ajudar alguém, para você dar algo para alguém e tudo mais. E é consequência aí da palavra de Deus que diz que o amor de muitos se esfriaria, né? Irmãos, vamos lá, aqui depois vamos falar sobre Judas. Irmãos, ficou claro então? Gnosticismo, entenderam mais ou menos o que é, para que foi escrita a primeira carta de João aqui. Então, ou já esqueceram? Sérgio, tá quieto hoje, Sérgio. Segunda João, meus irmãos. Segunda João é o livro ou a carta mais curta do Novo Testamento, tá? Então, às vezes, não é aquele que tem menos versículo que é o mais curto ou que tem mais versículos que é o mais comprido, tá? Por exemplo, Jeremias é mais longo do que Isaías. Jeremias, se não me engano, tem 53 capítulos, né? Isaías 66. Isaías é fácil de decorar porque é mini Bíblia que dizem, né? Então, 66 capítulos com 66 na Bíblia. Mas Jeremias é mais longo, porque os capítulos são maiores. Então, em termos de conteúdo, ele é o maior. Então, a segunda epístola de João, ela é a mais curta aí dos livros, né, do que o autor escreveu estenógrafos no Novo Testamento, né? Sua extensão é própria para o formato da folha de papiro padrão, para as cartas que circulavam naqueles dias, cerca de 25 por 20. No versículo 12, João deixa entrever que se limitaria propositalmente a uma página padrão. As evidências em torno da carta, juntamente com 3ª João, a faz uma das mais originais epístolas do Novo Testamento, né? Contexto histórico, irmãos, aqui não vamos nos deter, porque a gente já falou aqui no começo, né? Da questão da prisão de João, como ele parou lá em Éfeso, ele escreve de Éfeso essa carta, né? O tema, a permanência no amor e na verdade e o cuidado com os falsos mestres. Às vezes a gente acha que hoje não tem mais, né, esse negócio. Mas hoje tem mais do que naquela época, irmãos. Se fosse nos dias de hoje, Paulo, João, o próprio Pedro ali, eles escreveriam muito para nos atentar contra os falsos mestres, né? Então, na época, surgiam algumas heresias. Paulo escreve 2 Coríntios para defender. Colossenses também é meio que para umas heresias que estavam surgindo na igreja, né? Gálatas também, né? A questão do judaísmo ali. Tessalonicenses também. Então já tinha algumas heresias surgindo, né? Mas no final do primeiro século, João vem debater ali sobre a questão do gnosticismo, né? Que era uma heresia que estava entrando na igreja. Mas hoje, irmãos, teria muito mais heresia para se combater. Tá? Então, às vezes não parece.
Mas no meio evangélico continua tendo ainda muita heresia. Nós não vivemos o evangelho puro, tá? Pelo contrário, irmãos. Hoje o evangelho virou uma moda, virou algo assim, né? Algo assim completamente banalizado. Eu estava ontem de manhã, estava assistindo no esporte espetacular. É isso, né? Normalmente na minha manhã não assisto muito TV ali, mas estava assistindo. E estava passando, irmãos, a reportagem que até teve na mídia bastante essa semana aí, do jogador do Santos, o Robinho. Vocês viram que ele foi condenado na Itália? Alguém está por dentro disso aí? Não vi. Eu vi um slide rápido assim. E eu não sabia direito todos os pormenores da história. E eles explanaram ali e tal, né? E ele foi condenado na Itália em primeira instância por estupro coletivo. Em 2014 foi o caso, em 2017 saiu a condenação e agora vai ter a segunda instância e todo o país é a mesma coisa, né? Ser preso tem que ser a 20ª instância, mas diz que há 3 instâncias lá, um pouco menos que no Brasil. Aí ele tinha assinado um contrato com o Santos, daí por causa disso os patrocinadores já disseram, ou cancela o contrato com ele, porque hoje a questão está muito forte, essa questão do marketing, né? E daí tu vai colocar a tua marca num jogador que é acusado de estupro. É a tua imagem, é complicado, né? E aí, irmãos, na época, para se descobrir isso, grampearam o telefone dele e de outras pessoas lá e tal. Eram 6 pessoas envolvidas. Grampearam o telefone e colocaram uma escuta no carro dele. Isso tudo dentro da lei e tal. E daí soltaram lá as conversas, lá no programa lá e tal, e as transcrições dos depoimentos e tal, assim, ó. Gente, o que aquele cara fala de Deus, vocês não têm noção. Ele confessa o ato em determinada ponto da conversa, e no outro ele começa a falar de Deus, porque a vida dele está nas mãos de Deus, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu me deu raiva. Ali eu entendi o que Paulo quis dizer, irai-vos, mas não pequeis. Não, eu me deu raiva, e ali eu me lembrei na hora de não usar o nome de Deus em vão. Porque alguns dizem, você está lá no avião lá e toma um susto e diz, meu Deus, usou o nome de Deus em vão, né? Não é isso, usar o nome de Deus em vão. Até porque o nome de Deus não tem nome. Porque Deus não foi batizado, né? Deus tem vários nomes na Bíblia, vários adjetivos que caracterizam ele, mas não um nome próprio de dizer, esse é o nome de Deus que ele ganhou lá no dia do nascimento, está lá no cartório do céu, lá, né? Não tem isso. Porque Deus é eterno, Deus é imutável, soberano. Mas usar o nome de Deus é como se você fosse assim, digamos assim, que colocar tipo, como se fosse assim, em humilhação, em descaso, é você trazer vergonha para o nome de Deus, sabe? E acontecendo aquilo ali e tal, e eu disse, gente do céu. É tipo aquela história da oração da propina, né? Como é que é essa? Não sei, um tempo atrás eu tinha uns políticos lá, eles recebiam o na hora de fazer o racha, eles oravam para agradecer o dinheiro. Graças a Deus pelo roubo de hoje, aí, cara. mais ou menos nessa linha. Então assim, a gente vê que assim, ó, tá muito, hoje o evangelho assim, está muito propagado. Todo mundo hoje fala de Deus. Todo mundo cita um versículo bíblico e tal, qualquer coisa. Então, a gente pode pensar, não existem falsos mestres hoje? Irmãos, existem muito mais hoje do que naquele tempo. Às vezes eu vejo, né, que assim, não estou aqui para puxar briga com ninguém, tá? Mas eu vejo alguns líderes religiosos que se auto-intitulam apóstolos, irmãos. Aí já é muito pesado para mim, sabe? Porque para mim, apóstolo, quando foram separar Matias, né, o 13º apóstolo lá, que Judas, né, precisava do 12º,
o que precisava para você ser apóstolo? Você precisava ter andado ali com Cristo, com o pessoal que andou com Cristo ali, sabe? Aí o próprio Paulo fala do apostolado dele, foi um apostolado diferente, né? Que ele disse, né, que recebeu do próprio Jesus e tal. Mas às vezes as pessoas se autodenominam, irmãos, apóstolo. Sabe? Dá vontade de bater lá e dizer, viu? Tu é qual o número dos apóstolos aí, ó? Tu andou com Jesus e tal. Jesus foi, passou a noite em oração e no dia pela manhã escolheu os 12, daqueles todos que andavam com ele. Qual deles que você é ali, sabe? Então hoje está muito cheio disso, está muito com falsos ensinamentos, com distorções da palavra, né? Então, João escreve a segunda epístola curta, alguns dizem que a segunda epístola foi escrita até junto com a primeira, né? Apenas separado, porque era realmente só uma folha, uma carta, e João até diz que ele queria ser breve ali, né? Também com o mesmo intuito, né? De tomar cuidado com os falsos mestres, né? E permanecer então na verdade, né? Então, aqui o livro diz que o local e a data não pode ter sido depois do ano 95 depois de Cristo, né? Mas alguns até dizem que passou no primeiro século, mas é bem provável que João não tenha passado no primeiro século. Quando João se dirige a essa carta, ele chama a senhora eleita, né? Então assim, aí senhora eleita e seus filhos, alguns acham que João está falando da igreja, né? Que eleita, a igreja é eleita, seus filhos seriam os membros da igreja. Outros já acham que essa carta de João ela foi escrita para uma pessoa específica. Provavelmente não, porque como João trata assuntos muito semelhantes da primeira carta, lembra que eu falei aqui no começo da aula, né? Como é que você sabe quem é o autor da segunda e terceira carta? Porque não está dizendo. É que ela é muito semelhante à primeira carta. A primeira carta. Ah, mas então não pode ter sido alguma pessoa como tinha lá. Vamos voltar de novo aqui para o livro de disciplina de bibliologia. Lembram os livros, irmãos, que as pessoas escreviam e colocavam o nome de outro? Como é que eles eram chamados? Não sei porque eu não fiz aula de bibliologia. Essa desculpa é boa, cara. Essa desculpa é boa. Pseudepígrafes. Eram autores falsos. Então, por exemplo, por que o Evangelho de Tomé não está como livro canônico? Porque não foi Tomé que escreveu. As pessoas escreviam e colocavam o nome de alguém famoso lá. Então, não foi isso que aconteceu, porque senão a pessoa teria usado o nome de João. E não foi isso que aconteceu. A pessoa está no anonimato que escreveu essa carta. Mas há semelhança com a primeira carta de João, e a primeira carta de João é muito semelhante, o capítulo 1, com o Evangelho de João. Como eu falei, é final do primeiro século, então já começa a ter mais literatura, e já nos anos seguintes ali, já a tradição já vai dizer e nunca se teve um outro autor para essas cartas aqui, né? Então a carta é dirigida para a senhora eleita, né? E os seus filhos, né? Então ele até manda aí saudações, né? Da sua irmã, no caso, né? Mas também vai falar, irmãos, da questão dos falsos profetas ali, que estavam adentrando na igreja, né? As 3 cartas de João, a carta de Judas, elas vão ter o mesmo propósito, sabe? De você se manter na fé pura e genuína de Cristo e acreditar naquilo que os apóstolos pregaram. É bom a gente olhar o contexto, irmãos, porque João, que já era idoso, chegando perto dos seus 100 anos, todos os outros apóstolos estavam mortos, Paulo estava morto, então assim, era perfeito para começar a se duvidar
daquilo que havia sido pregado, para se duvidar do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, porque eles não estavam mais vivos ali, as colunas da igreja, os apóstolos, os principais ali. Eles já não estavam mais ali para defender isso, né? Então começa a se disseminar ali essas heresias, até pelo fato de João ter ficado um período preso em Patmos, né? Vamos bem rapidinho aqui, irmãos. 3 João, tá? É a segunda carta mais curta de todo o Novo Testamento. Tal qual o 2 João, sua extensão é própria para o